Olá, olá, querido aluno, querida aluna, agora sim, com áudio, com vídeo, tudo bonitinho. Tivemos uns atrasinhos técnicos, isso é normal, transmissão ao vivo. Como diz o nosso animador de domingo, né, há 35 anos, quem sabe faz ao vivo, e a gente está fazendo ao vivo, tá certo? Estamos aqui, eu, professor Milvio Braga, e esse carinha aqui, dinossauro dos concursos, professor França, querido. Muito bem, pessoal, vamos lá. Então a gente está avançado no horário, mas vale a pena ficar acordado, porque eu tenho certeza de que você vai se dar bem. Nossa caminhada é exatamente isso, para fazer com que você se dê bem em previdenciário, tá? E em língua portuguesa. E você sabe que nós somos capazes. Alguns vão conhecer o professor Milvio hoje, e vocês vão ver, né, o seu conhecimento, sua capacidade de transmitir esse conhecimento para vocês. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Não que outros não sejam bons, mas eu convivo com professores bons. Vocês sabem que eu convivo com professores bons, competentes. E vamos nessa, então, que é uma beça. Mas eu vou falar. Diga. Eu vou falar? Não pode falar. Eu vou contar. Não conte. Não pode falar. Casado, mas um gay de primeiro. Ah, não faz isso, amor. Você tá vendo aí, me defenda. Até quando ele vai enganar? Por favor, escreve lá, me defenda. Isso aqui é uma mentira. Vive dando em cima de mim. Seu palhaço. Eu não gosto de gente com cabelo branco. Vamos lá. Pessoal, lógico que a gente está aqui para poder trazer para vocês a correção do simulado que vocês tinham à sua disposição aí. O pessoal já foi resolvendo. Quem não resolveu, como que faz, produtor, para baixar o simulado agora e ir acompanhando nesse instante? www.cursointegro.com.br/ao vivo, lá tem o link do nosso simulado, tá certo? Você clica lá no link do simulado e aí vai poder baixar as provas ali, as alternativas, tanto do professor França como do professor Milvio aqui de Direito Previdenciário, tá certo? Ou e no diretamente site lá do professor França. No site professorfranca.com.br, né? Lá ao vivo, lá, clica lá, tem o link lá. Clica lá que vai dar certo. E aí vocês vão estar com essas questões que nós vamos resolver aqui, estarão todas lá à sua disposição. E aí você vai poder acompanhar as nossas correções aqui, tá certo? A gente dividiu a correção do gabarito para não ficar muito pesado e também para não ficar um fala, outro não fala e tal, não sei o quê. Então, primeiro o professor França vai corrigir com vocês 10 questõezinhas. Depois eu vou corrigir com vocês as 5 questões que eu deixei separado para vocês. Muito bem. E, por fim, o professor França volta com mais 10 questõezinhas ali para vocês, para a gente matar a pau esse simulado que foi preparado com muito carinho, com uma gama de conhecimentos envolvidas, para que você tenha um gosto do que é uma prova da CESP, tá certo? Então, eu preparei questões autorais, o professor França também separou questões aí autorais para vocês, e vocês vão ter um gostinho do que é prova da CESP, beleza, galera? E antes da gente começar também a nossa correção, a gente tem o nosso canal de comunicação aí com os alunos, né? A gente tem o WhatsApp do nosso produtor, o produtor fica bem louco aqui, tá certo? O canal de comunicação do WhatsApp é mais 55 41 e o telefone é 9770 1805, tá certo? Aqui no Paraná a gente não tem um dígito a mais, são só 8 dígitos ainda. Tá certo? Então, o mais 55 41 9770 1805. Você adiciona lá, faz o link com o nosso produtor e enquanto a gente estiver corrigindo aqui, você pode interagir com o produtor, que o produtor vai repassar para a gente aqui e a gente vai levando para vocês aí as suas perguntas, vamos tirando dúvida na melhor maneira possível, beleza, galera? E para a gente começar também de uma maneira mais descontraída, me foi incumbido aqui pelo nosso querido produtor de mandar um grande abraço, um abraço especial, não só para os alunos do curso íntegro, tá certo? Mas para todos aqueles que disponibilizaram o seu tempo de estar acompanhando o nosso ao vivo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a aula, vocês vão estar dando um passo à frente da tua concorrência para sua preparação. Não adianta ficar mais alto não, França, você é baixinho, deixa pra lá. E eu tenho certeza que vocês vão estar aí se adiantando em relação à concorrência na sua preparação para a prova do INSS. Para aquele pessoal que não vai fazer a prova do INSS, também vai ser um passo à frente para língua portuguesa e para direito previdenciário, para qualquer concurso que você esteja intentando, beleza? Mas eu tenho que mandar 3 abraços especialíssimos. Primeiro,
A gente tem uma aluna, gente, que ela faz aniversário amanhã e ela cancelou a festa de aniversário dela, que ia ser hoje à noite, que ela queria comemorar a virada da meia-noite, para estar assistindo a gente aqui ao vivo agora. Então, minha querida Dandan das Candongas, é você que me segue lá no Facebook. Minha querida, primeiro, um grande abraço e feliz aniversário para você antecipado. Eu sei que só depois da meia-noite. Depois da meia-noite a gente manda mais um abraço de feliz aniversário para você. Tenho que mandar um abraço especial também para Iraci. Iraci, você pediu? Beijo do gordinho pra você, tá certo, minha querida? Eu sei que você tá acompanhando a gente ao vivo também. Gordinho cão, né? Isso é gordo. Eu sou metade de você, rapaz, o que você tá falando? Se eu tivesse a tua idade, eu já tava com menos de metade de mim, que você sabe que a pessoa vai ficando velha e vai encolhendo, metade, né? Tá? Não vou dizer. A pessoa vai ficando velha, ela vai encolhendo. Como o França tem 5 vezes a minha idade, era pra eu ter 5 vezes o tamanho dele, eu tenho menos do dobro. Então dá uma olhada na cara, a conservação, tá velhinho. É o formol, né? Você usa formol. E por último, eu vou mandar um abraço pro André Kenzo, que mandou mensagem pra mim aí no Messenger, lá no Facebook, professor Milvio Braga lá no Facebook, ou Milvio Braga. Beleza, André? Cara, segura a ansiedade, boa sorte aí, você com certeza vai estar bem preparado, eu tenho certeza que você vai detonar na prova do INSS, tá certo? Segura a ansiedade, você não precisa. Acompanha a correção do nosso simulado aqui e você vai estar dando mais um passo em direção à tua aprovação, beleza? Agora, professor França, você tem uns aluninhos teus também, você mandar um abraço para eles antes de a gente começar. Muito aluno, cara, esqueci a lista. Você esqueceu a lista? É a idade, eu tô falando, ó, DNA, pessoal, data de nascimento antiga. Meninas do grupo de... Eu vou mandar abraço pra menino, vou mandar abraço pra menino, né? Não, tem que mandar pra todo mundo, cara. Não, aluno é aluno, querido aluno é aluno. Minhas alunas maravilhosas e queridas da turma de quarta-feira que só se preparam pro CESP, né? Exatamente pro INSS. Um beijão pra vocês, queridas. O Tadeu, eu sou obrigado a dar um abraço, porque o Tadeu tá dando. E foi o cara que ganhou o livro, né, Tadeu? Um abraço pra você, Tadeu. Vamos tirar a foto pra colocar lá na fanpage para o pessoal ver, né? Você com o livro lá, é lógico, temos só que marcar um horário para isso, certo? Pessoal de sexta-feira, pessoal de sábado, minhas turmas de sexta-feira e sábado também são turmas particulares. Um abraço, um beijo para vocês. Eu sei que tem pessoal que nem vai fazer INSS e está acompanhando com a gente hoje. E todo o Brasil, todo o Nordeste, todo o Sul, tem uma galera, o Centro-Oeste, o Sudeste, acompanhando a gente hoje. Isso é maravilhoso, é fantástico, tá? Vocês leram o texto com certeza, e isso é fundamental, tem que ler o texto. E eu peguei segui uma prática do CESP que há momentos que eles pegam um texto grande, longo, e trabalham todas as questões em cima disso, como foi feita a última prova da Polícia Federal, tá? Para a Polícia Federal. Então eu segui exatamente porque você leva muito tempo escolhendo um texto, né? Eu fui lá, eu busquei, li, peguei um texto atual da fonte, eu tenho falado para vocês onde está a fonte normalmente, e é fundamental. Leram o texto, com certeza se aplicaram, e vamos então às questões. Tudo trabalhado em cima da prova do CESP, gente. Em cima da prova do CESP. Então vamos lá, eu só quero ainda apresentar para vocês o livro, quem tem interesse, não se esqueça, né? Tá aí, são 1000 questões. Só no final do livro, são 20 textos de provas do CESP, 20 provas, tá? De 2014 e 2015, atualíssimo, certo? Fora os textos do CESP que tem no meio aí. Quem quiser adquirir, olha lá no site, dá para calcular tudo o valor que vai sair para entregar para você. O valor é R$ 48,50, mas tem a despesa para ser de envio. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos à primeira questão e exatamente, né? Exatamente, vejam aí, vocês têm o texto na mão, certo? Então acompanhem aí, beleza, pessoal? Olhe lá, diz assim: com base nas ideias e estrutura linguísticas do texto, julgue os itens a seguir. Preste atenção. Ele está dizendo o quê? Com base nas ideias e estrutura linguísticas do texto. Vai trabalhar o quê? A questão gramatical e vai trabalhar também a questão do entendimento, da compreensão e da interpretação textual. Normalmente mais compreensão. Muito bem. Primeiro, infere-se do texto que as mulheres
precisam ser ouvidas, pois elas têm muito o que falar. Veja que o título do texto é: este não é um texto sobre o Dia da Mulher. Daí ele diz no subtítulo: as mulheres têm muito o que dizer, mas precisam ser ouvidas para muito além do mês de março. Então infere-se do texto que as mulheres precisam ser ouvidas, pois elas têm muito o que falar. Isso está o quê, pessoal? Corretíssimo. Por que está correto? Por que está correto? Exatamente pelo fato de ela desenvolver no texto que elas não querem discutir sobre as mulheres. Eles querem falar sobre o quê? Vários assuntos, não é verdade? Então a afirmativa 1 está correta. Beleza, pessoal? Então, certa a primeira. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a segunda. Pode-se substituir a expressão todas as vezes na linha 31 por às vezes, sem comprometer a correção gramatical, mas alterando o sentido do texto. Alterando o sentido do texto. Vejam só, ele está falando na linha 31. Diz assim: são assuntos que não têm data, que podem ser discutidos o ano inteiro. E as mulheres, pode ser substituir a expressão todas as vezes na linha 31. Olha só. São assuntos que não têm data, que podem ser discutidos o ano inteiro. E as mulheres podem fazer parte dessa discussão todas as vezes. Deu na linha 32 aí, né, pessoal? Todas as vezes. É incrível as mulheres... Sim, é incrível as mulheres com opinião existem o ano inteiro. Então vejam só, se eu colocasse em lugar de todas as vezes, são assuntos que não têm data, que podem ser discutidos o ano inteiro, e mulheres podem fazer parte dessas discussões às vezes. Olha o que diz o texto todas as vezes. Aqui nós estamos propondo a substituição por às vezes. Pode-se substituir a expressão todas as vezes, da linha 31, por às vezes, sem comprometer a correção gramatical, mas alterando o sentido do texto. Não vai alterar, porque todas as vezes é difícil de às vezes. E a impressão que eu tenho que é exatamente essa, de que eles estão o quê? As mulheres, com todo direito, estão o quê? Exatamente reclamando do quê? De que elas querem falar sempre, elas têm direito a participar disso. E têm opinião a dar. Portanto, afirmativa correta. Perfeito? Afirmativa correta. Pode marcar aí. Está certo, porque altera o sentido do texto. Beleza, meus queridos? Vamos para a terceira. Então a 1 e a 2 estão corretas. A forma verbal tem, linha 30, justifica-se pela concordância que ela faz com o referente do seu sujeito. Assuntos. Linha 30, pessoal. Vejam lá. Diz assim: são assuntos que não têm data. Né? São assuntos que não têm data. Eu não sei se a formatação da folha que eu tenho comigo aqui em mãos está igual a de vocês, mas para mim está batendo 31. Para vocês eu acho que está certo lá, né? Olha só, são assuntos que não têm data, que podem ser discutidos o ano inteiro. Quando a gente diz de referente, vocês lembram quem foi meu aluno? A gente fala muito sobre isso porque o CESP cobra. Se a gente tem um referente é porque usou um pronome. O pronome é o elemento de coesão mais importante que existe, né? Porque ele sempre retoma alguma coisa. E olhem aqui, ó. Quem é o sujeito de ela faz... Olha só, quem é o sujeito? Olha só. A forma verbal, linha 30, justifica-se pela concordância que ela faz com o referente do seu sujeito. Leia ali direitinho no texto, ó. Tá na sua mão, né? São assuntos que não têm data, gente. O que não tem data? Assuntos. Vejam que esse que é o sujeito de... Esqueça o assunto que está antes. Apague ali, ó, e coloque assuntos no lugar do quê? Assuntos não tem data. O que não tem data? Assuntos. Então, esse que é um pronome relativo que está substituindo, né,
na palavra assuntos para evitar a repetição. Então o referente dele é assuntos. Sempre que o sujeito de um verbo for o pronome relativo que, o verbo vai fazer a concordância com o seu referente, que é a palavra, a expressão que ele substitui para evitar a repetição. Então diz a afirmativa 3. A forma verbal tem, linha 30. Justifica-se pela concordância que ela faz com o referente do seu sujeito. Assunto, linha 30. Afirmativa certa. Então, 1, 2 e 3 estão o quê? Corretas. Vamos ver a 4. As vírgulas da linha 28 justificam-se por isolar elementos de uma enumeração. Olha só o que diz lá. Não precisaria lembrar isso, mas as mulheres têm um bocado de coisas para dizer nos mais diversos assuntos. Mulheres podem falar aqui, no meu material da 29, verifique direitinho aí. Mulheres podem falar sobre games, economia, política, literatura, cinema, esportes, ciência. Não é uma numeração? Não se esqueçam do que o CESP chama elementos de uma enumeração, elementos de mesma função sintática. Não se esqueçam disso, tá? Ora eles falam elementos de uma enumeração, ora eles falam elementos de mesma função sintática, é igual para o CESP. Então pode marcar, a afirmativa 4 está, né, correta, pessoal. Está certa também. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos a 5 então. A expressão o que, da linha 28, pode ser reescrita da seguinte forma: aquilo que, sem alterar as relações de sentido no texto e sem provocar erro gramatical. Ó, está falando lá na linha 28, que aqui vai dar 29. Olha só. Não precisaria lembrar, mas as mulheres têm um bocado de coisas para dizer nos mais diversos assuntos. Mulheres podem falar sobre games, economia, literatura, esporte, ciência, sobre tudo o que você imaginar. Vejam que o que aparece e o hoje que aparece antes do pronome relativo que sempre será um pronome demonstrativo, gente. Lembra? Sempre falo para vocês em aula. Ela é a que mais estuda, ela é aquela que mais estuda. Ele é o que mais estuda, ele é aquele que mais estuda. Então vejam que bate perfeito, né, sobre tudo aquilo que você imaginar. E diz assim a expressão, o que, na linha 2 do texto, pode ser reescrita da seguinte forma: aquilo que, sem alterar as relações de sentido, e sem, do texto e sem provocar erro gramatical. Perfeito! Então, a 5 também está... Ai, então está correto, tirando 50 de ficar perdido. Para de reclamar. O certo chega a 8 afirmativas corretas ou a 8 erradas na sequência. Fique esperto. Certo? Vamos para a afirmativa 6. Então a 5, a 1, 2, 3, 4 e 5 corretas. A oração relativa explicativa, que se repete vezes sem fim, linha 2, pode ser reescrita da seguinte forma: que são repetidas vezes, né, sem fim, né, sem que se altere o sentido do texto e sem comprometer as normas da língua portuguesa. Vamos lá. O que diz o texto? Olha só. Ficamos presas a um inescapável dia da marmota, que se repete vezes sem fim, em uma espécie de bug na malha cósmica do tempo. O que se repete vezes sem fim? Vejam que o que é sujeito, de que se repete, porque quem repete, repete o que, lembram? Verbo transitivo direto mais seu objeto direto vira sujeito. E o que se repete vezes sem fim, gente? O dia da marmota. Lembram o filme O Feitiço do Tempo?
que o cara acorda, volta tudo. Ele volta ao mesmo dia, sempre vai lá ver a marmota. Né? Aquela prática norte-americana que existe para determinar uma estação lá. Então vejam, dia da marmota, porque se repete várias vezes. O dia da marmota. Vejam. Verbo transitivo direto mais se, o que acontece? O objeto direto vira sujeito e o verbo concorda com ele. E quando o objeto direto vira sujeito, a oração propõe a voz passiva. O que ele propõe aqui? Olha, pode ser reescrito da seguinte forma, que são repetidas várias vezes sem fim. Ele passou para a voz passiva o quê? Para a voz passiva analítica. Mas o que é repetido vezes sem fim, gente? O dia da marmota. Então é que é repetido vezes sem fim. É repetido vezes sem fim. O que é repetido vezes sem fim? O dia da marmota. Não pode, então está errada. Vai provocar erro gramatical. Portanto, a 6 afirmativa errada. Teria que ser assim. Né? Pode ser reescrita da seguinte forma, que é repetido vezes sem fim. Perfeito, gente? Errada, portanto, a 6. 1, 2, 3, 4 e 5 corretas. A 6 errada. Beleza, pessoal? Vamos para a afirmativa 7. Em para toda a sociedade, na linha 17, caso fosse reescrito da seguinte forma, a toda a sociedade, o retardado professor de vocês colocou o acento inverso, tá? Então vocês coloquem assim, ó, corrijam aí. É com crase. A toda a sociedade seria mantida a correção gramatical. Em para toda a sociedade, na linha 17, caso fosse reescrito da seguinte forma, a toda a sociedade com crase, seria mantida a correção gramatical. Isso está errado. Tudo é o quê? Pronome indefinido, gente. Não aceita a presença de artigo, então não ocorre crase. E veja que eu só tenho a preposição antes. Eu teria que ter preposição mais artigo para ocorrer crase. Perfeito? Então, 6 e 7 erradas, pessoal. Beleza, meus queridos? Tudo bem aí? Tranquilos? Vamos então para a questão, acompanha aí, 8. Sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto, a vírgula empregada após filme, linha 12, poderia ser obtida. Opa, vamos ver lá. Muito bem, a vírgula após filme. Olha só, mas esse texto não é sobre isso, porque isso já foi falado. Todos os anos, sempre como se fosse a primeira vez. E sempre surge a necessidade de repetir. Olha aí a maldição do dia da marmota outra vez. No filme, o personagem Bill Murray tem, pelo menos, vejam no filme, não é um adjunto adverbial deslocado na oração? É composto de quantos elementos? 2. A presença da vírgula é facultativa. Então, a afirmativa diz, sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto. A vírgula empregada após filme poderia ser omitida. Com certeza poderia mesmo. Se eu quisesse não escrever essa vírgula no meu texto, eu poderia não escrever, por se tratar de um adjunto adverbial deslocado no texto, composto apenas de 2 elementos, e até 2 elementos. A presença da vírgula é facultativa. Então, afirmativa 8, certo? 9. O emprego da forma verbal é, justifica-se pela concordância com o seu sujeito oracional. Ouvir nossa voz. Ambos na linha 33. Vamos lá então. Diz assim, sim, é incrível. Mulheres com opinião existem o ano inteiro. Não são criaturas mágicas que brotam da terra apenas na proximidade do Dia da Mulher. Temos muito o que falar, ora, 34. Mas alguns acham que ouvir a nossa voz, olha só, é nos impor assuntos. O que é nos impor assuntos? Ouvir a nossa voz. É verdade.
é o sujeito, e dentro desse sujeito tem um verbo, ouvir, a chamada oração subordinada substantiva subjetiva, ou só sujeito, como tem um verbo dentro, sujeito oracional. Então diz, o emprego da forma verbal justifica-se pela concordância com o seu sujeito oracional, ouvir nossa voz. Afirmativa corretíssima, gente. Por quê? Quando o sujeito de um verbo, certo? For uma oração, ouvir, for uma oração, tem um verbo dentro. Então o que acontece? Eu vou ter o quê? O verbo na forma neutra, que é igual à terceira pessoa singular. Então, afirmativa certa. Perfeito. Vamos para a afirmativa 10. Sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos originais do texto, o período, a diferença até todos os anos, da linha 4, poderia ser assim reescrito. A diferença é que se trata de um mesmo dia, o qual se repete mais ou menos do mesmo jeito todos os anos. Vejam ali iniciando a linha 4. A diferença é que se trata de um mesmo dia, que se repete mais ou menos da mesma forma todos os anos. Ele diz, a diferença é que se trata de um mesmo dia, o qual se repete mais ou menos do mesmo jeito. Primeiro ele propõe a troca de quê? Colocar o qual, né, no lugar de quê? Eu tenho que ver o referente, não é o dia. O dia que se repete, então o qual, está certo. Perfeito? Perfeito, pessoal? Então, muito bem. Aí a primeira parte está certa. Que se repete mais ou menos do mesmo jeito todos os dias. E o texto diz que se repete da mesma forma todos os anos. Que se repete da mesma forma todos os anos. Afirmativa 10. Perfeita. Está o quê? Certa. Você pode marcar aí, pessoal. Então, vejam só. Nós estamos discutindo com vocês aqui o quê? Exatamente língua portuguesa como o CESP cobra. E se alguém entende língua portuguesa, gente, aqui, somos nós. E vocês me conhecem em sala de aula muito bem. É só pegar as provas. Quando eu preparei esse simulado, coloquei 5 provas ao meu lado e mais uma aberta na tela do computador. Certo? Vejam só. Agora que vai entrar é o gordinho. Cheguei! Tá? E ele vai trabalhar com vocês agora previdenciário. Daqui a pouco eu volto. Não saiam daí, meninas. Eu sei que agora todo mundo foge, as meninas. Não, fiquem aí que vai continuar. É que assim, ó. Os meninos vêm tudo agora, né? Devido à idade, a gente tem que dar um tempinho pra ele descansar. Ele não pode ficar muito tempo de pé, ele não pode falar muito tempo. Então a gente vai dar um tempinho pra ele tomar uma aguinha, se refrescar. A gente vai trabalhar o simulado de direito previdenciário, depois trabalhar o simulado de direito previdenciário. Eu sei que vocês não acreditam nisso, tá vocês me conhecem muito bem. Falou, mestre. Valeu, obrigado. Vai lá. Show de bola. Já aprendi umas 10 coisas de português aí que, olha, vai ajudar no dia a dia. Então, pessoal, agora o assunto é direito previdenciário. No nosso querido... Ai, meu Deus. Agora vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Ô, produtor, vê se aperta o botão certo aí, produtor. Tá bom? Então, galera, agora o assunto é direito previdenciário. Ao invés dele mutar o microfone do França, ele mutou o meu microfone. Pode isso? Vai, tudo bem, vamos lá. Então, o assunto agora vai ser direito previdenciário. Preparei 4 questões para vocês, autorais. Tá certo? Então, eu discutindo com os alunos aí nos grupos de Facebook, nos grupos do WhatsApp, eles tinham algumas dúvidas, eu preparei algumas questões dentro dessas dúvidas que foram me sendo perguntadas aí ao longo dessas últimas semanas, para tentar trabalhar da melhor maneira possível com vocês esses pontinhos da matéria, tá certo? E por último, deixei como última questão, quinta questão, uma questão que é questão CESP, tá certo? Eu só dei uma adaptada porque era uma questão A, B, C, D, né? E eu transformei numa certa errada, mas é uma questão que envolve o professor França, porque envolve interpretação de texto. Vocês vão ver que a maldade da questão, para você poder acertar ou errar a questão, estava na interpretação do texto, tanto no texto conforme foi escrito na assertiva pela CESP, quanto no texto da lei. E aí eu vou chamar o professor França para dar um apoio para a gente aqui, para vocês verem que aquilo que eu falo nas aulas não é mentira.
português é sempre a matéria mais importante, porque o aluno não erra a questão por falta de conhecimento da matéria específica ou de uma outra matéria. O aluno erra por nervosismo e por falta de atenção na interpretação do texto. Porque português vocês também conhecem. Às vezes é na interpretação do texto, na ansiedade, no nervosismo, você não interpreta direito o texto, e aí é que você cai na pegadinha, e aí é que você erra a questão. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar o nosso simulado maravilhoso. 5 questõezinhas aí para vocês de direito previdenciário produtor. Põe na tela, vamos detonar. E como vocês já sabem, e quem não sabe vai ficar sabendo agora, nós costumamos fazer o gabarito com o texto da lei, para eu mostrar para vocês onde é que está a resposta, tá certo? Então, eu vou trabalhar com vocês não só as respostas aqui para o texto, mas também vou trabalhar com vocês o texto da lei, que vai vir lá do site do Planalto. Ah, produtor, me põe de volta aqui, deixa eu falar com o pessoal mais uma coisa. Abram aí uma aba no www.planalto.gov.br para vocês terem o texto da lei na mão. Você vai lá em legislação, lá em cima, na parte cinza, você vai em legislação, clicou em legislação, vai aparecer Constituição, leis ordinárias, decretos, você vai em leis ordinárias, ano de 1991, você vai pegar a lei 8213 de 91, ela vai responder grande parte das nossas questões, e tem uma questão que além do gabarito pela 8213, ela tem também no decreto 3048. Então lá também no site do Planalto, você clicou em legislação, vai vir lá pra gente os decretos, você clicou em decreto, vai no ano de 1999 e vai pegar o decreto 3048 de 99. Antes de eu ir para o nosso gabarito, antes de eu ir para as nossas questões, eu tenho que mandar um abraço especial para a prima da minha esposa que está assistindo a gente, Camila. Beijo para você, um abraço, obrigado pela audiência e também um abraço aí para a minha família que está assistindo ao vivo aí. É uma puxação de saco, então tudo bem, eu gosto. Então vamos lá, galera, vamos dar uma olhada como que está o nosso gabarito, tá certo? Qual que é o gabarito do nosso simulado, beleza? Vamos lá para o nosso simulado, obrigado, produtor. Vamos lá. Primeira questão, não estranhem os nomes, tá certo? Eu gosto de dar esses nomes esquisitos aí para os nossos personagens das nossas questões. Então vamos começar lendo a questão, e essa questão eu já comecei voadora no peito, tá certo? Com rasteira por trás. Essa daqui é maldosa mesmo, e eu torço para que caia na sua prova, porque você vai acertar. Teu concorrente vai ficar desesperado. Então vamos lá. Esdrúxulo é o nosso personagem principal, tá certo? O nome dele é esse, Esdrúxulo. Com 45 anos de idade, é empregado doméstico há 12 anos na residência da senhora Paciência. O mesmo, ou seja, o esdrúxulo, é casado e não possui filhos, fazem 10 anos com a senhora Esquisita. Portanto, esdrúxulo é casado com Esquisita há 10 anos, não tem filhos e está trabalhando na residência da dona Paciência há 12 anos. A esposa dele, a Esquisita, é segurada do RGPS na condição de contribuinte individual fazem 17 meses. Há 17 meses, ela começou a exercer a atividade de contribuinte individual. Ocorre, contudo, que Esdrúxulo, utilizando-se do veículo ou do carro particular de sua patroa, a senhora Paciência, com a permissão desta, levou sua esposa, a senhora Esquisita, para um jantar romântico, em comemoração ao seu 10º aniversário de casamento. Então, pessoal, olha só, o esdrúxulo, ele estava fazendo 10 aninhos de casado com a esposa, a senhora Esquisita, e ele foi lá para a dona Paciência e falou assim: dona Paciência, a senhora me empresta o seu carro essa noite para eu poder levar a minha esposa para um jantar especial? Nós estamos fazendo 10 anos de casado, uma data especial, comemorativa. E a patroa disse: tudo bem, esdrúxulo, você é meu funcionário há muitos anos, funcionário de confiança, de dentro de casa, pode usar o carro, fica à vontade. E ele pegou o carro e levou a Esquisita para jantar. Olha o que acontece, vamos lá. Contudo, esdrúxulo
se animou no encontro e ficou um pouquinho acima da conta, ficou bêbado. E ao retornar para casa, sofreu grave acidente automobilístico por conta da embriaguez, o qual provocou a morte da senhora esquisita e fez com que Esdrúxulo ficasse com sequela redutora de sua capacidade laboral por ter perdido totalmente o movimento do seu braço direito. Esdrúxulo foi demitido pela senhora Paciência sem justa causa e pôde receber todos os seus direitos trabalhistas. Contudo, o mesmo foi condenado. O mesmo foi condenado. Volta aqui. Agora sim. O mesmo foi condenado, através de sentença transitada em julgado, a pena de reclusão, ou seja, regime fechado ou semiaberto, em regime semiaberto, então foi escolhido o regime semiaberto, pela prática de crime de homicídio culposo, pela morte da senhora esquisita. Diante da situação acima descrita, é correto afirmar que o senhor Esdrúxulo terá direito a receber do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, de forma acumulada, os benefícios de auxílio acidente, até que seja aposentado ou venha a falecer, e de pensão por morte, de forma vitalícia, além de poder acumular estas prestações do RGPS com o seguro-desemprego. Afirmativa certa ou errada? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma conferida na história do Esdrúxulo. Uma história esdrúxula. Esdrúxulo é empregado doméstico. Esdrúxulo trabalha há 12 anos ininterruptos para a mesma empregadora. Esdrúxulo é casado com a esquisita fazem 10 anos, não tem filhos. Esdrúxulo estava bêbado, pegou o carro, sofreu um acidente. Nesse acidente ele perdeu o movimento do braço direito, e ele é destro, não consegue mais movimentar o braço, tá certo? E a sua companheira de 10 anos, a dona esquisita, morreu por conta desse acidente, tá certo? Então, ela acabou falecendo. A pergunta... e o Esdrúxulo foi demitido sem justa causa, a patroa, dona Paciência, mandou ele embora sem justa causa, pôde receber todos os seus direitos trabalhistas, porque ele ficou em condição de desemprego involuntário, e ainda foi condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática do crime culposo. Tá certo? Pela prática do crime culposo. Pelo homicídio da dona esquisita, da senhora esquisita. A pergunta que está sendo... A afirmativa que está sendo feita. O que a banca examinadora está afirmando. Primeiro ponto, olha lá. Joga pra gente lá, produtor. O Esdrúxulo vai ter direito a receber de forma acumulada. Ele vai poder acumular. Tá certo? Auxílio acidente com pensão por morte. Além de poder acumular estas prestações com seguro-desemprego. A assertiva é certa ou errada? Vamos dar uma olhada? Primeira situação. Ele pode receber o auxílio acidente? Vamos ver os requisitos do auxílio acidente. Produtor, coloca pra gente o site do Planalto, lá na Lei 8213, que a gente vai dar uma olhada no auxílio acidente, artigo 86, por favor. Já coloca lá no 86 pra gente. Pra gente responder a primeira questão. Vai lá. Isso, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Estamos chegando. Opa, passou, volta, volta, volta. Volta mais um pouquinho. Volta mais, volta mais, volta mais. Aí, parou. Vamos lá, galera. O auxílio acidente será concedido como indenização
ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ponto. Então, vamos ver a situação do esdrúxulo. Ele sofreu um acidente de qualquer natureza? Sim, ele sofreu um acidente automobilístico. Um acidente de qualquer natureza. Deste acidente, resultou uma sequela que incapacitou a sua capacidade, incapacitou não, reduziu a sua capacidade laboral? Sim, reduziu a sua capacidade laboral. Ele preenche os requisitos para a concessão do auxílio acidente? Calma, eu preciso ver se a condição, o vínculo dele com o RGPS permite que ele se aposente de forma, que ele receba o auxílio acidente. Então vamos dar uma olhada lá no artigo 11. No artigo 11, no artigo 11 eu tenho lá os segurados que podem ter direito ao auxílio acidente. E no artigo 11 está dizendo que apenas o empregado doméstico, o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial podem receber auxílio acidente. Tá certo? Portanto, com essa interpretação nova trazida pelo pela Lei Complementar 150 de 2015, o empregado doméstico pode. Então, o esdrúxulo vai poder receber auxílio acidente? Perfeito. Vejam a afirmação que a questão faz logo após o auxílio acidente. Gente, essa questão é pesada, tá certo? Eu coloquei de cara já para assustar. É o que tem de mais bagunçado que você vai poder encontrar entre correlações, que nem eu disse para vocês. Tomara que caia na prova que vocês vão acertar, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver o que ele afirma logo depois. Então a gente já decidiu, vamos lá na prova. Obrigado, produtor. Então a gente já decidiu que ele vai poder receber o auxílio acidente porque ele preenche todos os requisitos. Ele vai receber até que seja aposentado ou que venha a falecer? Esses são os requisitos do auxílio acidente? Perfeito, troféu joinha. Então, essa parte da afirmação até aqui está verdadeira, está certo. Ele vai poder receber pensão por morte? Vamos aos requisitos da pensão por morte. Produtor, coloca a gente no site do Planalto mais uma vez, por favor. Vamos subir um pouquinho aqui, gente. Pode deixar que eu levo eles ali. Vamos subir mais um pouquinho aqui. A pensão por morte é o benefício devido ao conjunto dos dependentes. Cadê? Tá aqui, sobe. Tá aqui. Pensão por morte será devido ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. E aí eu vou ter uma série de requisitos, tá certo? Então olha lá, da decisão judicial, do óbito, do requerimento, tem várias situações. E aí a gente vai chegar até essa parte aqui que me interessa. Perde direito à pensão por morte após o trânsito em julgado o condenado pela prática de crime que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. Opa! Qual que é a palavrinha mestre aqui pra gente? Qual que é a palavrinha mestre? Dolosamente. Dolosamente, tá certo? Então, meus queridos, o crime pelo qual o esdrúxulo foi condenado era doloso? Não, ele era culposo. Ele foi condenado por homicídio culposo. Vai fazer jus a receber o benefício de pensão por morte? Bom, ele é dependente da senhora esquisita? Sim, porque ele era esposo. O esposo está descrito lá no artigo 16, inciso 1. Ele é dependente de primeira classe. Como ele é dependente de primeira classe, ele faz jus a receber o benefício. Não tem filhos e a esquisita não tinha companheiro ou companheira. Tá certo? Então ele é único dependente. Vai ser devido o benefício da pensão por morte. Volta pra gente lá na prova, então, pro produtor, por favor. E aí ele fala assim, ó, então o auxílio doença até aqui estava certo, aí a gente chega na situação da pensão por morte, vai ter direito a receber a pensão por morte? Beleza, vai receber a pensão por morte.
E ele vai poder acumular essas prestações com o seguro-desemprego? Vai. Quer ver? Produtor, volta a gente lá para a lei, por favor. E aí eu vou trazer vocês um pouquinho mais para baixo na lei. Nós vamos no artigo 124, que fala da acumulação de benefícios. Lá no artigo 124, estou chegando, calma. Estamos chegando. Está aqui, artigo 124. Ele diz para a gente assim, ó, no parágrafo único, é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. O esdrúxulo vai receber auxílio acidente? Vai. Vai receber pensão por morte? Vai. Então ele vai poder acumular com o seguro-desemprego? Vai. Quais são os requisitos do seguro-desemprego? Desemprego involuntário e que ele tenha que ter pelo menos 18 meses. 18 meses. Tá certo? Lá no seu vínculo. Bom, ele tinha 12 anos. Tá certo? Então ele vai poder receber seguro-desemprego? Perfeito, ele vai receber o seguro-desemprego. Pode acumular com pensão por morte? Pode. Pode acumular com auxílio acidente? Pode. Porque se você pegar o texto do artigo 124, no artigo 124 ele fala assim, ó, salvo o caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: aposentadoria com auxílio acidente, mais de uma aposentadoria, aposentadoria com abono de permanência, salário maternidade e auxílio doença, mais de um auxílio acidente, mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito à mais vantajosa. Todas as outras combinações são possíveis. Existe proibição de pensão com auxílio acidente? Não, não existe. E lá no texto do auxílio acidente ainda, para ajudar, ele diz que o auxílio acidente é acumulável com qualquer benefício, menos com uma aposentadoria ou com outro auxílio acidente, tá certo? Então, o auxílio acidente ele pode ser acumulado. Vamos achar aqui o texto, cadê? Recebimento pode ser... Aqui, ó, o recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o parágrafo, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. O parágrafo 3º do artigo 86 diz que ele pode acumular. Nossa, produtor, volta pra gente lá então no simulado. Tá certo? Obrigado. Tá bom? Ah, galera, qualquer dúvida, chama o produtor no WhatsApp, 41 97 70 1805, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, vamos de novo. O que a banca examinadora está dizendo pra gente? Ele pode receber auxílio acidente? Pode. Vai receber auxílio acidente até que seja aposentado ou que venha a falecer? Perfeito. Vai poder receber pensão por morte? Lindo! Além de poder receber acumulado auxílio acidente com pensão por morte, vai receber seguro-desemprego? Perfeito! Gabarito certo, então? Correta, perfeita, maravilhosa! Eu quero chamar o professor França aqui. Professor, vem cá, por favor. Eu canso de dizer para vocês em todas as aulas, qual que é a matéria mais importante em todo o concurso? Português. Língua portuguesa. E tá aí, ó, é esse detalhezinho é que faz a diferença. Uma leitura, interpretação, era aquele detalhezinho ali. Eu trouxe o professor França aqui para falar que a gente está fazendo uma parceria entre o curso íntegro e o CPOF, em que nós estamos lançando um produto para vocês, meus queridos, chamado... Não adianta ficar na ponta do pé, ô França. A gente está lançando para vocês um produto chamado Pulo do Gato. Isso ficou bem gay agora, mas tudo bem. O Pulo do Gato. O que é o Pulo do Gato, meu querido? Professor França, explica para eles o que é o Pulo do Gato. Que a gente está anunciando já faz uma semana, até definir todas as formas dele, por isso demorou um pouquinho, né? A gente está falando de quê? A gente está falando... O Pulo do Gato. Pensaram que eu estava mudo, né? Agora o Pulo do Gato é o seguinte, foi mais de uma semana formatando tudo isso com uma preocupação. Eu e o curso íntegro, o CPOF, o curso íntegro, mais o professor Milge aqui, que é o cara, vocês viram aí, aquele negócio não é feito na coxa, não. Né? Coisa feita direitinho, com todas as explicações detalhadas. Por isso, durma mais tarde hoje, mas vá até o final do negócio que vai valer a pena. A nossa preocupação é pegar o nosso aluno e fazê-lo gabaritar o quê? Português
e gabaritar Previdenciário. previdenciário. Exatamente. O cara que gabaritar está feito. Não tem pra ninguém. Passou. Dá passou, 90 tá afirmativas, 90 afirmativas é o primeiro dentro. lugar absoluto. Tá dentro. Absoluto, tá líquidos, né? Tá Absoluto. dentro, tá Aliás, dentro. 70 já é absoluto, imagina com 90. Sim, tá Muito dentro. bem. Tá dentro. O pulo do gato é isso que a gente está fazendo. A gente vai lançar o pulo do gato da seguinte forma. A gente fala o pulo do gato do INSS. Por quê? É exatamente para prepará-lo para gabaritar a prova ali naquelas 5 semanas que antecedem a prova, 4 semanas que antecedem a prova. Serão 4 simulados, tá? 20 questões de língua portuguesa, 20 questões exatamente de direito previdenciário. É isso aí. No valor de R$ 39,90. E lá de Salvador, Milena. Um beijo pra você, Itabaiana Restada. Beijão pra você, tá? Tudo de bom. Fique ligado aí que vai valer a pena. A gente está comprometido com o quê? Com o nosso aluno. E vocês sabem, me conhecem muito bem, já me conhecem há muito tempo, e hoje estão conhecendo o professor Milvio. Quem está conhecendo pela primeira vez, assina embaixo, garanto, tá? Que vocês vão se dar bem, certo? Aguarde o pulo do gato, vai estar no ar no site professorfrança.com.br e também no site do Íntegro aqui, exatamente, que é uma parceria. É uma parceria exatamente. Nossa aí pra beleza? Fazer essa preparação mega power aí, uma preparação focada nessas duas matérias que a gente tem certeza são matadoras para você conseguir uma boa classificação na sua prova. E eu tenho certeza que o professor França... E são dois professores que não falham. Sem chance. Beleza? Tá certo? Professor? Beleza? Vamos seguir? Tá com você, tem mais um Siga pouquinho. Aí, beleza? Galera, então eu postei para vocês aí essa primeira questão pesada. Eu falei que eu ia entrar de sola. Sabe por quê? Para você se assustar mesmo. É para se assustar. Sabe por quê? Porque daqui para frente você vai ver, nossa, tão tranquilo, dá para fazer tudo. Uma questão dessa, pesada, você sabia a resposta. Sabe por quê? Porque você está se preparando com os melhores. Você está vendo aula do professor França, você está vendo aula com o Milvio, está vendo aula com todos os professores aí do curso íntegro e da parceria do nosso querido site aí do professor França. Você está bem preparado, meu querido. Bem preparado, tá certo? E lembrando mais uma vez, temos o pulo do gato, 4 simulados, 20 questões de previdenciário, 20 questões de português, R$ 39,90 cada uma. Quem quiser comprar o pacote completo vai ganhar um descontinho. Vamos lá para a nossa segunda questão e daqui para frente vocês vão ver que vai ficar bem mais tranquilo de resolver, tá certo? Então vem comigo, vamos lá. Olha lá, segunda questão. O ex-cônjuge ou o ex-companheiro que abdique do direito de receber pensão alimentícia quando do divórcio ou da separação judicial, se comprovada dependência econômica superveniente, mantém a condição de dependente da primeira classe para fins previdenciários. Gabarito, meu querido, errado. Ô, professor, mas tem súmula lá do STJ que diz que isso daqui mantém, sim, ele vai ter direito a receber. Meu querido, súmula não tá no edital. Tem gente estudando errado. Tem gente achando que estudar demais ajuda. Aqui, estudar demais prejudica. Vocês estão estudando errado. Súmula não cai. Como assim, professor? Súmula não cai, não está no edital. Todo concurso público, ele é regrado pelo seu edital. Se não está no edital, não pode estar na prova. Isso é passível de recurso para anulação da questão. Então você tem que responder a questão com base naquilo que está no edital. O que o edital pede? Leis 8212 e 8213 e decreto 3048, meu querido, de 99. E é isso que você precisa saber. Nem a IN você não precisa saber. Sabe por quê? Porque não está lá no edital. Então não estude errado, não estude demais. Existe um ditado muito sábio que diz que a luz demais cega, ou seja, tudo que é em excesso prejudica.
Então tomem cuidado, estudem certo, estudem o que está no edital. E aqui a nossa preparação faz isso. E aí eu vou mostrar para vocês, ó, que o artigo 76, parágrafo 2º da 8213 de 91. Opa, entrou um crepe aqui. 91. E o artigo 17 do decreto, artigo 17, incisos 1 e 2 do decreto 3048, vão dizer o contrário do que está escrito nesta afirmação, portanto, invalidando, tornando a afirmação errada. Quer ver? Produtor, joga a gente lá no site do Planalto, primeiro na lei, isso. Olha aqui, ó. Eu já vou subir um pouquinho aqui no artigo 76, parágrafo 2º. Tá aqui, ó. Artigo 76, tá certo? Parágrafo 2º. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, ou de fato, que recebia pensão de alimentos, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16 da lei. Portanto, se ele não recebe alimentos, ele não concorre mais, porque o contrário é verdadeiro. Daí a gente vai para o decreto. Vamos dar uma olhada no decreto. Artigo 17. A perda da qualidade de dependente ocorre para o cônjuge pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicialmente transitada em julgado. Ou para companheiro ou companheiro pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos. Portanto, meu querido, para que eu tenha o respectivo direito a manter a condição de dependente depois de separado ou divorciado, tenho que ter prestação de alimentos. Sem prestação de alimentos, perco a condição de dependente. Ah, professor, mas esquece a súmula, esquece a IN, não está no edital, não pode ser cobrado. Ah, mas a SESP faz isso. Recurso neles. Anula a questão. Eles não podem cobrar o que não está explícito no edital. Inclusive, a gente já teve até uma discussão sobre isso, já tem vídeo lançado para vocês, explicativo no YouTube, tem vídeo no Facebook, que a gente explica a questão das leis que entraram em vigor após a publicação do edital. Se a lei estava no conteúdo programático, ela pode ser cobrada. Estamos falando explicitamente da 13.146 de 2015, tá certo? O Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, que traz algumas alterações, tanto na 8212, tanto na 8213, quanto na 8742 de 93, que é a lei da orgânica da assistência social. Então, meus queridos, tomem cuidado, tá certo? Não vão me marcar com base em afirmações de outras fontes, perdão, que não sejam aquelas que estão exigidas no edital. Então, pelo texto da lei, a afirmação errada. Vamos para a terceira questão. Produtor, joga a gente lá para a terceira questão. Vamos continuar aqui. Pode deixar que eu subo para eles aqui. Beleza? A questão 3 está lá do outro lado. Não. Aqui, questão 3. Pronto. Servidor público filiado a regime próprio de previdência social foi eleito para o cargo de vereador no município onde ele reside. Neste município não existe, vejam, não existe regime próprio de previdência social para os servidores municipais, nem para os ocupantes de cargos eletivos. Se ele foi eleito vereador, ele foi eleito para um cargo eletivo, por meio de eleição. Desta forma, é correto afirmar que o servidor público deverá contribuir obrigatoriamente para o regime geral de previdência social na condição de segurado obrigatório qualificado como empregado. Afirmação, meus queridos, certa, tá certo? Da onde saiu isso, professor? Vamos dar uma olhada lá no artigo 11, inciso 1, a linha H da 8213 de 91. Quer ver, produtor? Joga a gente lá na 8213. Vou pedir para você dar um Ctrl F aí no artigo, aqui na 8213.
Dá um Ctrl F aí no artigo 11, por favor. Artigo 11, obrigado. Pode voltar? Aí, artigo 11. Não, esse é o 110, produtor. Vai pra frente que ele já vai pular lá. Pro artigo 11. Ah, produtor, aqui ó. Eita, a gente tem que ensinar tudo pra esse cara. Ai, meu Deus do céu. Calma que a gente tá chegando. Opa, passou. Volta. Aí, artigo 11. São segurados obrigatórios as seguintes pessoas. Inciso 1, como empregados. Vamos lá para a linha H. A linha H. Olha lá. O exercente de mandato eletivo federal, municipal, estadual ou municipal, no nosso caso a gente tinha um municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Ele é segurado obrigatório na condição de empregado. Portanto, questão linda, maravilhosa. A afirmação correta, um casinho, tá certo? Uma situação de hipotética criada pela banca examinadora com a solução ali encontrada no texto da lei, tá certo? Então, segurado, eleito para cargo eletivo, seja municipal, estadual ou federal, não filiado a regime próprio de previdência social por conta deste cargo, cai aqui como segurado obrigatório do RGPS. E vejam que ele mantém os dois cargos, tanto o serviço público quanto o eletivo, porque podia ali, ele tinha como conjugar os horários para poder cumprir as duas cargas. Ele vai manter a vinculação nos dois regimes, como filiado do regime próprio e como filiado obrigatório do RGPS. Não se esqueçam dos excluídos do RGPS. Todo servidor público participante de regime próprio de previdência social, ele está excluído do RGPS na condição de facultativo. Ele só vai poder participar do RGPS se ele preencher as condições para ser segurado obrigatório. Perfeito, coisa linda, tá bom? Vamos para a questão de número 4. Venha comigo, vamos lá. Viram só, gente? A primeira questão era carne de pescoço. As outras são bem sossegadas. Certo segurado especial, então já estamos falando de uma categoria específica, o segurado especial. Certo segurado especial desempenha todos os finais de semana atividade como artista de rua, fazendo apresentações nos sinais de trânsito da cidade próxima à sua área rural. Então ele mora próximo a uma área urbana, mas ele é segurado especial, mora na área rural, e ele faz bicos nos fins de semana para fazer a sua atividade de rua. Ele é aquele cara que faz malabarismo nos sinaleiros e tudo mais. É certo que com esta atividade, o mesmo ofere renda mensal inferior a um salário mínimo. Diante desta situação hipotética, é correto afirmar que, de acordo com a legislação atualmente vigente, este segurado não perde a condição de segurado especial pelo desempenho da referida atividade urbana. Portanto, meus queridos, esse gabarito é certo. Meu Deus, é certo? É. Mas ele é especial. Está desempenhando atividade urbana. E ele não vai perder a condição de segurado especial? Não, não, não. Como, professor? Artigo 11, parágrafo 9º, incisos 3 e 8. Tá certo? Quer dar uma olhada? Doutor, põe a gente lá no site do Planalto. Eu gosto de direto lá mostrar o texto da lei. Então a gente estava aqui no artigo 11, eu vou descer até o parágrafo 9º. Tá certo? Nós vamos ter que descer bastantinho aqui, que tem bastante coisa aqui pra gente. Vamos lá, desce mais um pouquinho. Vamos lá, parágrafo 5º, 6º, 7º, 8º, parágrafo 9º. Tá certo? Então vamos lá. Parágrafo 9º. Não é segurado especial um membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de. Vamos para o inciso 3º. Inciso 3º. Exercício de atividade remunerada em período não superior
a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei 8212. Inciso 8º, vamos para o inciso 8º. Inciso 8º, e que também, exceto, quando desempenhando atividade artística, desde que o valor mensal seja inferior ao menor benefício da prestação continuada da Previdência Social. Qual que é o menor valor do benefício? Um salário mínimo. Ele ganhava menos de um salário mínimo? Sim. Ele estava em atividade artística? Sim, era artista de rua. E no inciso 3, o que ele fala? Menos de 120 dias no ano civil. Ele estava exercendo por menos de 120 dias? Bom, isso nós vamos ter que fazer uma continha, porque lá na afirmação estava dizendo para a gente que ele realiza todos os finais de semana. Então vamos fazer uma conta. Quantos finais de semana tem no ano? 52 fins de semana. Final de semana tem quantos dias? Bom, final de semana tem 2 dias. O final de semana é sábado e domingo. Portanto, durante quantos dias ele estava exercendo? Bom, é 52 vezes 2. Isso dá 104. Deu 120? Não. Não deu 120 dias. Ganha mais do que um salário mínimo? Não. Ganha menos do salário mínimo. Perfeito. Mantém a condição de segurado especial. Ou seja, não perde a condição de segurado especial. Tá certo? Portanto, o gabarito era certo. Artigo 11, parágrafo 9º, incisos 3 e 8. Beleza? Vamos para a nossa última questãozinha. Essa aqui eu fiz questão de não ser autoral. Eu copiei lá da prova da CESP do ano de 2015, prova de juiz substituto da primeira região, TRF, portanto é juiz federal. Eu adaptei porque esta questão da CESP era do tipo A, B, C, D e E. Eu peguei a última assertiva da questão, que era a assertiva E, e transformei-a numa questão aqui de certo ou errado. Por isso que está constando para vocês ali como adaptada. Então vamos lá. Com relação à manutenção da qualidade de segurado no RGPS, analise a assertiva a seguir. A pessoa física que tiver deixado de exercer a atividade remunerada abrangida pela Previdência Social manterá sua qualidade de segurado, independentemente de contribuições, pelo período de até 12 meses. Isso é uma afirmação. Vem a próxima afirmação. Esse período será prorrogado por até 18 meses, caso se comprove o pagamento de pelo menos 120 contribuições mensais ininterruptas. Estas afirmações são certas ou erradas? Vamos lá, meu querido. Primeiro, produtor, coloca a gente no texto lá do Planalto, por favor, planalto.gov. Vamos ao artigo 15. Pois é, o artigo 15 que sempre traz pra gente a manutenção da qualidade de segurado. Está aqui o artigo 15, tá certo? O artigo 15 fala assim, ó, mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Inciso 2, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Portanto, a primeira parte da afirmação em que ele diz pra gente assim, ó, a pessoa física que tiver deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social manterá a qualidade de segurado independentemente de contribuições pelo período de até 12 meses. Até aqui, afirmação certa. Vamos para a segunda parte. Esse prazo será prorrogado por até 18 meses, caso se comprove o pagamento de pelo menos 120 contribuições mensais ininterruptas. Certo ou errado? Voltemos. Opa, onde é que está aqui? Aqui. Vamos lá. Voltemos aqui. Aí a gente vai direto lá no textinho do nosso querido parágrafo 1º. Olha lá. O prazo do inciso 2, que a gente acabou de ver ali, de 12 meses, será prorrogado para até 24 meses,
se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Isso, meus queridos, vai tornar o gabarito errado. Então, artigo 15, parágrafo 1º, combinado com o inciso 2º, tá certo? Então, isso tornou errado. O que está errado? Está errado que ele fala que prorroga por até 18 meses. E está errado também porque ele diz que as 120 contribuições mensais têm que ser ininterruptas. Aí você vai dizer para mim assim, mas professor, estava dizendo lá na lei que as 120 contribuições mensais são ininterruptas, sem interrupção. Para isso é que fizemos esse módulo para você ver a diferença da interpretação do texto. E para isso está aqui o professor França para trazer para vocês a interpretação do texto que demonstra que essa afirmação também está errada. Quer ver? Professor França, explica para eles ali a diferença de contribuições ininterruptas e contribuições sem interrupção que acarretasse a perda da qualidade de segurado. Então, o ininterruptas está dando qual ideia para a gente? Ininterrupto, que não pode ser interrompido. Não tem interrupção alguma. Não tem interrupção alguma. E quando a gente lê o texto da lei, produtor, joga a gente o texto da lei lá para eles poderem ver o destaque. Lá no Planalto. Só dá o Alt Tab para a gente ali. Então, lá no texto da lei está dizendo o quê? Sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Ou seja, o texto da lei dá uma brecha. Uma brecha de interrupção. Exato. Ele permite que eu interrompa desde que não haja perda da qualidade de segurado. Exatamente. Então, quando eu leio ininterrupta, significa não pode ter nenhum tipo de interrupção. Exatamente. E quando eu leio o texto da lei, ele fala, existe a possibilidade de interromper desde que não haja a perda da qualidade de segurado. Exatamente. Então, essa interpretação é corretíssima. Então, para vocês verem aí, pessoal, que na interpretação do texto você pode tomar uma pernada. Não significa que o ininterrupto é igual a sem interrupção. Se você não lê o contexto inteiro do texto da lei, você vai acabar levando uma rasteira e marcando como certa. Por isso que o português é importante. Por isso que o português é a questão mais importante. Se eu não me engano, a prova vai ser escrita toda em português, as 120 afirmativas. As 120 afirmativas é em português. Não é isso? É isso mesmo, são todas elas em português. Está vendo a minha responsabilidade? Que Deus tenha misericórdia de mim. Galera, com isso a gente encerra o nosso simulado aí de direito previdenciário, tá certo? Eu tenho que falar que o França é fenomenal. Não posso dizer, viu, França, obrigado. Viu, gente, a importância. Direito previdenciário vai ser importante? Claro que direito previdenciário vai ser importante. Gente, são 70 afirmações. Você tem 120 na prova, 70 são de direito previdenciário. Aí tem uns alunos no WhatsApp, no Facebook, perguntando, professor, tem uma dica do que vai cair? Meu querido, são 70 afirmações. Pode cair tudo. A banca tem uma gama gigante. Se fosse 5, 4 afirmações, daria pra gente dizer, olha, nos últimos concursos eles costumam pedir tal assunto, outro assunto e tal. Aqui não tem, são 70 afirmações, mas, meu querido, é o professor França, meu querido. É o português que faz a diferença. Por isso que a gente fez o nosso pulo do gato, tá certo? É português com direito previdenciário. Se você matar pau em português, se você prestar atenção na interpretação de texto, na pontuação, nos pontos ali gramaticais que o professor França traz para você, eu tenho certeza, conhecimento de direito previdenciário não vai te faltar. E aí você lendo o texto da maneira correta, conforme o professor França sempre ensina, você não vai errar a questão, tá certo? Não se esqueçam, 20 questões de direito previdenciário, 20 questões de português. Não fica na ponta do pé, França, não adianta. Quer que eu fique na ponta do pé também? Também te ultrapassa. Você não aguenta. Eu tô mal mesmo. Tá certo? Então, vai ter lá as 20 questõezinhas de direito previdenciário, 20 questõezinhas de português, para vocês matarem a pau nessa prova aí. É o nosso pulo do gato, feito com carinho especial para vocês. E eu posso dizer uma coisa para vocês, uma confissão. O professor França foi meu professor. Quando eu me preparava para concurso público, ele foi meu professor. Tem coisas de português, meus queridos, que eu uso até hoje, tanto aqui, preparando material para vocês, tanto nas aulas que eu preparo para vocês, quanto na minha atividade. Vocês sabem que eu também sou advogado. No meu dia a dia, eu uso muita coisa aí que eu aprendi com o professor França remotos anos atrás, que eu não vou dizer quantos, porque senão também eu entrego que eu também não sou tão novo assim.
Olha lá, ó. A Janice de Belo Horizonte ama estudar com o professor França. Janice, ó, o professor França adora esse tipo de coisa. E é super divertido. Mandei um monte de beijos para ele. Foi o único professor que colocou português na minha vida. Olha aí, professor, que responsabilidade. Eu digo a mesma coisa, Janice. Para mim também, o professor França foi determinante. Aprendi muita coisa com o professor França de português que eu uso até os dias de hoje, tanto na minha profissão de advogado, quanto aqui preparando as aulas para vocês. E chega de falar que agora o professor França tem as últimas questões para a gente encerrar essa nossa transmissão. Professor França, boa sorte. Você é o cara. Um abraço. Galera, vocês estão em boas mãos. Vamos lá. Pois é, pessoal. Estamos aí na luta. O cara é mágico, né? Vamos falar a verdade. Viram que ele vai buscar na lei, traz o negócio aqui, trabalha a questão da interpretação textual da lei, e isso é fundamental. Eu sempre digo para vocês que a lei foi feita para ser aplicada, né, exatamente por aqueles que detêm esse poder da lei, desembargadores e juízes, e ela só pode ser interpretada, na verdade, por advogados. O advogado foi criado para interpretar a lei. O juiz foi criado para fazer aplicá-la. Por isso devemos tomar cuidado com o Estado de Direito nesse país. Beleza? Então nós vamos continuar. Jorge Ricardo, por onde andará o França? Diz o Jorge Ricardo. Um abraço para você, meu caro. Por onde andará o França? Pelo vocabulário, cadê? Sem alterar o sentido e a correção gramatical. Não posso fazer essa substituição porque o cadê é linguagem, o quê? Popular no dia a dia, tá? Não posso realmente fazer isso, beleza? O cadê é do dia a dia. E, além do mais, é uma linguagem popular, não está de acordo com a norma culta de gramática. A não ser que se afirme, né, que dentro da linguagem, a língua falada, da hipótese, certo? Beleza? Então, por onde andará o França, eu não posso substituir aí, fazer essa troca aí pelo vocabulário cadê sem alterar o sentido. Não altera o sentido, mas... vai provocar erro na correção gramatical, beleza? Edna Binetti, quantos termos no adjunto adverbial deslocado obrigariam a vírgula? 3 ou mais. Olha, eu sou bem claro, porque eu trabalho com a maioria das instituições. Eu preparo meu candidato exatamente para fazer prova de concurso. Há gramáticos que defendem até 3. Mas a gente tem visto isso acontecer nas provas de concurso, CESP, ESAF, Fundação Carlos Chagas, até 2. Por isso, naquela questão que nós fizemos ainda, entre as 10 primeiras, né? Até 2 é facultativo, mais de 2 é obrigatório. Lógico que quem faz a prova de vocês é quem? São linguistas, então são gramáticos. O gramático é o detentor, o zelador da lei gramatical, da gramática em si, né? O linguista é o cientista, é o estudioso da evolução da língua. Obviamente, numa redação, se você não colocar a vírgula em até 2, 3, até 4, eles não vão considerar errado. Eu tenho que ficar de olho na questão objetiva. Certo? Até 2 é facultativo, mas de 2 é obrigatório. Beleza? Então, tudo bem? Edna Binetti, um beijão para você e continue participando conosco. Vamos lá, então, continuar nossas questões ali? Vamos lá para a tela, então. Vejam só. Olhem aqui. Nas linhas 15 e 16. Nas linhas 15 e 16. Diz assim, que o momento para isso seria o Dia da Mulher. É complemento direto da forma verbal. Da forma verbal. Ficou. Olha só, nas linhas 15 e 16, a oração. Que o momento para isso seria o Dia da Mulher. É complemento direto da forma verbal. Ficou? Vejam só. Ele está falando de linhas 15 e 16. Diz assim. A oração é que o momento para isso seria o Dia da Mulher. Olhe lá. Diz assim. Às vezes até querem que a gente fale. Com data certa. Espaço reservado. Tema definido. E ficou decidido que o momento para isso seria o Dia da Mulher. E ficou decidido. Né? Eu procuro o que primeiro? O verbo. Ficou.
E daí eu faço a pergunta antes do verbo. O que ficou decidido? Que o momento para isso seria o Dia da Mulher. O que eu tenho aí, pessoal? O que eu tenho aí? Prestem atenção. Quando eu faço a pergunta antes do verbo, a resposta que me vem, quem é? O sujeito da oração. O que ficou decidido? Que o momento para isso seria o Dia da Mulher. Então essa afirmativa está errada. Por que está errada? Porque ele diz que é complemento direto da forma verbal, ficou errado. Né? Exatamente, é sujeito. E sujeito não é complemento de verbo. Complemento de verbo direto é o objeto direto. Complemento indireto é o objeto indireto. Aquilo é o sujeito. Então, afirmativa 11, errada. Portanto, certo? E a 12, calma, estou resolvendo. A forma verbal estamos, na linha 13, refere-se dentro do contexto do texto a mulheres. Olha só, preste atenção. Mas esse texto não é sobre isso. Começando ali na linha 11, porque isso já foi falado todos os anos como se fosse a primeira vez. E sempre surge a necessidade de repetir. Olha aí a maldição do dia da marmota. No filme, a personagem de Bill Murray tem pelo menos a chance de agir e falar de outra maneira quando o dia se repete. Do lado de cá, estamos predestinadas a repetir as mesmas falas do ano. A forma verbal, então, né, na linha 13, que vai dar para nós aqui na linha 14. Do lado de cá, estamos predestinados a seguir as mesmas falas do ano. Estamos predestinados. Quem está predestinado? Segundo a autora do texto, as mulheres. Então, na linha 13, refere-se dentro do contexto, né, a forma verbal estamos a mulheres. Essa afirmativa está corretíssima. Pode marcar aí, perfeito. A 11 errada, a 12 correta. Vamos então agora para a 13. O sujeito da forma verbal espero apresenta um sujeito contextualizado que é a própria autora. Olha só, o sujeito da forma verbal espero, na linha 36, apresenta um sujeito contextualizado que é a própria autora. Na linha 36, diz assim: até onde vai a liberdade de expressão se nossa voz só tem espaço, né? Até onde nos deixam ter? O problema, espero que entendam, não é a atenção. Se ela está escrevendo, espero que entendam, exatamente quem? A autora do texto. Ela não quer ser chata, não quer ser, para falar bem exato, nosso linguajar, pé no saco. Ela está sendo muito clara, ela não está pentelhando ninguém, né? Ela diz o quê? Ela diz o quê? Ela não está incomodando, ela não quer incomodar. Ela quer dizer que basta do Dia da Mulher. Sabe aquela história, por que o Dia da Mulher? Até pode ter o Dia da Mulher, mas nós não queremos ser homenageados no Dia da Mulher. Nós queremos ser homenageados todos os dias. Eu quero falar de skate, eu quero falar de política, eu quero falar de limão, de limonada, de laranja. Eu quero entrar numa loja e comprar um carro, discutir sobre qual é o melhor carro, discutir mecânica. O texto todo dela vem dizendo que a mulher pode discutir qualquer texto, qualquer tema. Entende? Então ela diz o problema, espero que entendam. Para que você não imagine que ela está sendo chata. Homens, de preferência, certo? Então, exatamente voltando ao texto aqui, ó, vejam só. O sujeito da forma verbal espero, linha 36, apresenta o sujeito contextualizado, que é a própria autora. A afirmativa, portanto, correta. Está certo o gabarito, portanto. Né? O texto é essencialmente descritivo, haja vista a quantidade de adjetivações. Jesus de misericórdia. Texto descritivo é o quê? Eis que vejo dois gays conversando aqui no estúdio. Diretor e professor Milvio. Dois quase gordinhos, gente. E olha só uma coisa.
O diretor está no mesmo caminho. O diretor está no mesmo caminho. Eu ainda estou aqui, eu já volto. O diretor está no mesmo caminho, ficando barrigudinho também, gordinho. É verdade, nem vem de papo aqui não. Ele não pode aparecer, né? Daí ele fica pondo nas unhas para ficar mais alto. Muito bem, pessoal, voltemos aqui então. O texto é essencialmente descritivo? Não. O texto a gente pode dizer que é informativo, argumentativo, porque exatamente ela dá informação e argumenta a favor da mulher. Portanto, essa afirmativa está errada. Perfeito? Vamos lá então para a nossa questão de número 15. Beleza, pessoal? De número 15. Olha aí. Os parênteses na linha 17 justificam-se por isolar a oração de natureza explicativa. Na linha 17 diz assim, começando na 16, às vezes até querem que a gente fale, com data certa, espaço reservado, tema definido. E ficou decidido que o momento para isso seria o Dia da Mulher. Claro, é maravilhoso aproveitar esse dia para trazer mais visibilidade para os temas importantes das mulheres, para as mulheres, que são de importância, o que é de importância para toda a sociedade. Não são os temas, os quais são de importância para toda a sociedade. Então, isso aqui é pronome relativo, então eu vou ter uma oração subordinada adjetiva, e é uma oração de natureza explicativa. Os parênteses na linha 17 justificam-se por isolar a oração de natureza explicativa? Perfeito. Portanto, está correta. Toda oração que tem pronome relativo é oração adjetiva, né? Se ela é isolada por vírgula, é explicativa. Se ela é sem vírgula, é restritiva. Beleza, pessoal? Vamos a 16. A forma verbal, entendam, que está na terceira pessoa do plural, linha 36, justifica-se pelo fato de a autora estar enviando essa mensagem a jornalistas e meios de comunicação em geral. Né? A jornalistas e meios de comunicação em geral. Entendam, vejam, que eu entenda, que tu entendas, que ele entenda, que nós entendamos, que vós entendais, que eles entendam. Então que vocês entendam. Presente do subjuntivo, terceira pessoa do plural. Na linha 36, diz assim, o problema espero que entendam, não é a atenção que as mulheres e suas questões recebem em função desta data, tristemente necessária, se ainda precisamos brigar para existir. O problema é quando é um interesse com hora marcada para acabar. Durante o texto, ela diz assim na linha 22, então, não me levem a mal, mas acho necessário levantar essa provocação. Um chamado, talvez, a quem trabalha na mídia, aos jornalistas, organizadores de eventos, patrocinadores e também a quem consome os conteúdos que essas empresas produzem. A você que lê. Então, ela não está, quando ela diz, espero que entendam, não está dirigindo essa mensagem apenas a jornalistas e meios de comunicação, mas a todos. Né? Não só a jornalistas e meios de comunicação em geral, a todos os profissionais. Está bem claro no texto, né? Na linha 22, 23, 24. Certo? Então, afirmativa errada. Perfeito, pessoal? Vamos então para a questão do número 17. A vírgula após o pronome demonstrativo isso pode ser retirada sem provocar erro gramatical e sem alterar as relações de sentido do texto, por se tratar de pontuação facultativa. Né? Na linha 27, vai dizer assim, começando a linha acima, naquele parágrafo, em que assuntos, em que lugares e em quais momentos a opinião das mulheres é levada em conta? Porque o interesse pela opinião e pelo trabalho das mulheres parece esfriar depois que passa o Dia da Mulher? Só servimos para falar sobre o que tem mulher no meio? Não precisaria lembrar isso. Mas as mulheres... Opa, eu tenho aqui uma oração coordenada sintética adversativa. Mas as mulheres... Presença da vírgula é o quê? Obrigatória. Ele diz a vírgula após o pronome demonstrativo isso
pode ser retirado sem provocar erro gramatical e sem alterar as relações de sentido do texto, por se tratar de pontuação facultativa, é errado. Né? É obrigatório. As orações coordenadas todas devem ser isoladas por vírgula, independentemente da ordem, salvo aquela que é ligada pela conjunção e, desde que o sujeito seja o mesmo. Perfeito, pessoal? Errada, portanto, a 17 a 18. Sem acarretar erro gramatical e sem comprometer a argumentação textual, é possível substituir o elemento coesivo porque na linha 34 por uma vez que, já que, portanto, pois e visto que. Lá na linha 34 diz assim: temos muito o que falar, mas alguns acham que ouvir nossa voz é nos impor assuntos. Temos que falar disso porque da audiência, pois da audiência, uma vez que, visto que, já que, como, pois e porquanto. Não é portanto. É por quanto, que é para uma explicação ou para uma causa. O portanto é igual a logo, por isso, é para uma conclusão. Então a afirmativa está errada, porque ele diz, sem acarretar erro gramatical e sem comprometer a argumentação textual, é possível substituir o elemento coesivo porque na linha 34 por uma vez que, já que, portanto, errado é porquanto. Afirmativa 18, portanto, errada. E a 19. Fazendo-se as alterações necessárias entre letras maiúsculas e minúsculas, pode-se substituir o ponto e vírgula na linha 37 por um ponto. O problema, espero que entendam, não é a atenção que as mulheres de suas questões recebem, né, em data, na linha, veja só, 37, o ponto e vírgula por um ponto. Olha só, diz assim: o problema, espero que entendam, não é a atenção que as mulheres de suas questões recebem em função desta data, tristemente necessária se ainda brigar para existir. Ponto. O problema é quando é um interesse com hora marcada para acabar. Posso ou não posso colocar um ponto ali? Posso. Claro, feitas as devidas alterações entre maiúsculas e minúsculas. Afirmativa correta. Perfeito, gente? Então tá aí, sem problema nenhum. 19 está correta. Vamos então para 20. Infere-se do texto que a intenção da autora era expressar seu pensamento sobre o Dia da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Daí, essa afirmativa está errada. Por quê? Olhem aqui para mim. O próprio título do texto diz: este não é um texto sobre o Dia da Mulher. Na verdade, é um texto sobre os outros dias. Infere-se do texto que a intenção da autora era expressar seu pensamento sobre o Dia da Mulher, que é comemorado no dia 8 de novembro. Não, era expressar sobre todos os outros dias, menos o Dia da Mulher. Certo, pessoal? Então finalizamos aí o nosso primeiro pulo do gato, lógico, dando uma resumida, né? Por quê? Pulo do gato, questões autorais. Vão lá e verifiquem. Ninguém está falando nada que não caia na prova do SESC. Vem cá, professor Milvio. Não cai na prova do SESC tudo isso? Cai. O pulo do gato, então, tá porque nós vamos levar, não tenho dúvidas, nós vamos gabaritar essa prova com vocês. Certo? Essa é a ideia. O material 20 questões minhas e 20 questões minhas. Tá? São 4 pulos. Esse gato, gente, tem 20 vidas. Vou falar assim, 90, 70 ali. 70 com 20 de português. 20 de português, 90 São vidas. 90 questões, 90 tá? vidas. Hein? A partir de quarta, 16 de março, estará à venda. Exatamente. Claro que
Vejam lá direitinho, porque cada encontro é 39, mas se você comprar os 4, vai ter um descontão aí. Vai ter um Aí. desconto bacana, vai ter um Beleza. desconto legal. Espero que tenham Essa é a gostado, ideia. tenham aproveitado bem. Espero E também. olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu vivo disso. Então vou fazer o melhor de mim com certeza. Só para certo? lembrar que vai estar nos dois sites, né? No É. CPOF, o curso Professor França, e também aqui no curso íntegro vai estar Tá. disponível para vocês aí. Então, Beleza, galera? professorfrança.com.br, beleza? Professorfrança.com.br e também aqui no curso íntegro vai estar disponível para vocês. Meus queridos, o professor França mandou bem, como sempre. Ele é fera, craque. E ele terminou falando uma coisa muito importante. Ele vive disso. Eu também vivo disso. E eu faço isso porque eu amo. Então a gente está fazendo o melhor para vocês aqui, porque a gente quer o nome de vocês lá. Não é só vocês que Exatamente. querem. A gente quer ver o nome de vocês lá. Pra gente poder dizer assim, fulano passou porque estudou. É pra você dar um sorriso. Fulano passou porque estudou com o professor França, porque estudou com o professor Silvio. Pode ter sido o pulo do gato, pode ter sido o curso completo, mas o principal, estudou conosco. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo o melhor material para vocês terem a melhor preparação, porque a gente tem certeza que a gente está fazendo o máximo possível para entregar para vocês o melhor material. E nessa prática constante a gente só vai melhorando. Melhorando, crescendo, É crescendo. natural. Ah, professor, eu fiz o simulado aí de vocês do dia de hoje e, nossa, eu errei metade. Meu querido, é só com a prática. Daqui para frente, temos mais 4 aí para você. Nesses 4, você vai se evoluindo, Claro. vai melhorando. A gente, E lá no quarto, eu tenho certeza, você vai gabaritar. E é isso que a meninas, gente quer. É eu isso que a tenho gente que quer. mandar um beijo. Meninas maravilhosas, As turma de meninas do quarta-feira que só se preparam para o CESP, lembra? Beijão para não reclamar, ó. Beijão, adoro vocês, tá? Então não esqueçam. É professorfranca.com.br, meu site está lá. Vai entrar agora cursos, tem o curso do CESP Venda Já, a parceria aqui que se chama Dobradinha com o professor Milvio. Agora o nosso pulo do gato e também lá em www.cursointegro.com.br vai ter o Exatamente. material disponível para vocês E também. vem aí PF, PRF, TRT Santa Catarina e muito mais. Não para, não para, não para, não para, não para. Um abraço, galera. Olha, beijão, tchau, valeu. tchau. Beijo do gordinho, beijo do velhinho. Até, tchau, tchau.